Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana falando de livros. Peço perdão, é um assunto que estou falando muito aqui no podcast, por mais que seja um podcast de cinema. Cinema ainda é o assunto majoritário, mas ultimamente eu tenho lido muito mais do que eu tenho assistido filmes. E aí eu tenho preferido falar um pouco mais de livro, mas é coisas do momento, né? O episódio de hoje é um episódio anual que eu faço desde 2022. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo, talvez já tenha visto algum deles. Não sei se ouvido, né? Mas eu espero que sim. Ou se você é novo por aqui, vou explicar. Quando eu fiz 30 anos, eu resolvi fazer um desafio de escolher 35 livros pra ler ao longo dos próximos 5 anos, até eu completar 35 anos. Não é uma lista livre. Não é que eu quero ler 35 livros aleatórios. Se fosse assim, eu já teria cumprido, porque eu acho que eu já li essa quantidade, assim, nesses anos que passaram. Eu montei uma lista com 35 livros, e eles são uma mistura de livros que eu quero ler faz tempo, livros que eu acabei comprando no calor do momento e tava meio que pegando poeira aqui em casa, e clássicos também que eu tava enrolando pra ler. Então eu montei uma lista com 35 títulos. Aí tem um episódio que eu comento mais detalhes, eu falo a lista, eu meio que dou uma explicação do porquê cada livro tá lá. Esse é o episódio 116, publicado dia 2 de julho de 2022, que é o dia do meu aniversário. Desde então, todos os anos, na semana perto do meu aniversário, eu faço uma atualização. Eu falo dos livros que eu já li, que estão nesse desafio. Eu faço alterações. Todo ano eu pego 2 livros que eu fico, nossa, eu não sei se eu vou ler esses livros, e coloco livros novos, né? Então essa lista, ela está ficando um pouquinho maior, mas ainda assim é uma lista limitada, por assim dizer, justamente para me trazer foco, né? Principalmente com livros que eu tô enrolando pra ler, livros que eu comprei, eu tenho aqui, eu preciso ler porque, né, eu já gastei o dinheiro, eles estão aqui. Mas enfim, os outros episódios que eu falei no desafio é o 165, que foi a primeira atualização em 2023, e no ano passado, episódio 213 foi a outra atualização, e agora, hoje, eu vou fazer essa terceira atualização desse terceiro ano do desafio. Quem diria que seria tão longevo assim? Tanto esse podcast, eu vou confessar pra vocês que eu fico surpresa toda vez que eu lembro há quanto tempo eu estou fazendo isso. E esse desafio também. Lá no Instagram, @filme.da.semana, eu tô fazendo vídeos curtos. Eu comecei no ano passado. Talvez no episódio do ano passado eu tenha comentado sobre isso. Nesse ano eu fiz vídeo de 4, eu acho, ou 3. Eu li mais que isso, né? Eu imaginei que eu fosse fazer mais vídeos, já que eu tenho mais livros lidos, mas não, eu só fiz poucos vídeos mesmo, porque eu não gosto de gravar vídeo. Então, é isso, né? Rapidamente falando sobre os livros que eu já tinha lido em anos anteriores, que falei em atualizações anteriores, né? Então, no episódio de 2023, como foi o primeiro episódio do desafio, foi o que eu mais li livros, porque tava fresco na cabeça, né? Então, no episódio 165, eu falei de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, Marina, do Carlos Ruiz Zafón, Stardust, do Neil Gaiman, O Iluminado, do Stephen King, O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden, e Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. No episódio 213, atualização de 2024, eu falei apenas de 2 livros, Dom Casmurro, do Machado de Assis, e Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. Eu confesso que foi um momento que eu pensei em desistir do desafio, mas esses 2 livros, eles se tornaram favoritos do ano e favoritos da vida. Então, assim, qualidade e quantidade faz a gente pensar, né? A atualização desse ano tem 3 livros, olha só, é um pouco melhor que o ano passado. Ainda não é uma velocidade ideal para quem quer concluir isso em 2 anos, né? Eu já passei da metade dessa jornada. Eu vou fazer 33 anos semana que vem. Inclusive, já 2 de julho, meu aniversário, que é exatamente o meio do ano, em anos que não são bissextos, então tem número ímpar de dias. 2 de julho é exatamente o meio do ano, e é meu aniversário. Caso você queira me mandar um mimo, kkkk, pode mandar um pix para podcastfilmedasemana@gmail.com. Ficaria muito feliz. Mas, enfim, vamos lá. Vou falar muito brevemente desses 3 livros, é claro que sem spoilers, e eu já falei desses 3 em atualizações de leituras passadas. Frankenstein, Hora da Estrela, eu li no ano passado, então eu devo ter falado em janeiro, no episódio de janeiro que eu falei de livros. E Os Imortalistas, eu li mais recentemente, então tá no episódio mais recente de atualização de leituras. Os Imortalistas foi o livro que eu li mais recentemente, ele tá mais fresco na minha cabeça, e ao mesmo tempo é o livro mais esquecível desses 3,
quiçá da lista inteira que eu li até agora, porque assim, tem muitos clássicos, tem muitos livros que não são clássicos, mas que eu gostei muito, e eu acho que Os Imortalistas se junta talvez ao Silêncio da Casa Fria na parte de baixo, assim, do meu top, se eu for ranquear todos os livros, mas O Silêncio da Casa Fria, por mais que ele seja meio clichê e comercial e tal, ele foi mais divertido de ler que Os Imortalistas. Então, eu acho que Os Imortalistas é o que eu menos gostei até agora dessa lista toda. É um livro que eu coloquei na lista porque eu tinha ele aqui, eu comprei em alguma promoção da Amazon, eu acho que eu vi uma ou outra pessoa comentando na época que ele saiu, porque ele já saiu já faz alguns anos, se não me engano 2021 ou 2022, e ele tava em promoção, era uma capa dura, a capa era bonita, pois é, gente, eu sou rasa e consumista, né? E aí eu comprei, e aí fiquei esse tempo todo, botei na lista, e eu li esse ano, e eu li meio que em seguida de ter lido A Casa dos Espíritos, que não tá na lista, mas é uma pena, poderia muito estar, porque é um livro maravilhoso. E, né, A Casa dos Espíritos é muito bom, eu gostei muito, foi o primeiro livro que eu li esse ano, geralmente o primeiro livro que eu leio no ano dá o tom pro resto que eu leio. E Os Imortalistas eu senti vibes muito parecidas, de um jeito diferente, mas que não consegue despertar, assim, 1/10 da emoção que A Casa dos Espíritos traz. Os Imortalistas é um drama familiar norte-americano, é de uma escritora norte-americana, uma família judia, começa nos anos 60, são 4 irmãos, eles são crianças, e aí eles ouvem um zum 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 que no bairro tem uma vidente, que fala o dia que a pessoa morre. E as crianças ficam meio impressionadas com isso, elas vão atrás dessa vidente e elas descobrem a data da morte delas. Só que cada uma descobre sozinha e nós, leitores, não sabemos quando são essas datas. É só as pessoas que sabem, e aí cada uma lida com essa informação de um jeito muito diferente. Aí o livro traz essa conversa do tipo, o que você faria se você soubesse quando você vai morrer? Você viveria sua vida como você tá vivendo? Você faria mudanças? Você faria coisas diferentes, sabendo que talvez você vai morrer daqui a muito tempo? Então, às vezes, você toma riscos maiores, né? Faz coisas mais arriscadas, porque sabe que você não vai morrer tão já. Ou você vai viver mais intensamente, tomar mais riscos justamente porque você sabe que sua morte tá chegando. E aí você não quer ter a sensação de que desperdiçou sua vida com alguma coisa. Essa é a conversa que o livro traz, uma conversa interessante. O livro, ele não é difícil de ler. Tanto que eu li ele muito rápido, eu acho que eu li em 10 dias. Pra mim, isso é rápido. E a letra do livro também é grande, então eu tinha a sensação que eu tava lendo muito. Eu sentava meia hora e eu lia bastante, então tinha aquela sensação que a história tava andando. A história anda também. Ela não é tão profunda quanto ela quer ser. Eu não gostei muito da escrita da autora. Eu acho que ela quer ser um negócio muito uau, eu não sei, às vezes umas frases muito longas, que no final elas não fazem sentido, elas só são longas pra meio que parecer poéticas, assim. Eu não gostei. E aí isso começou a me irritar, assim. No começo tava ok, vamos ver. Tava médio. Mas aí o destino dos irmãos não me agradou. Também tem isso, né? Não gostei da história, não gostei de como eles lidaram, né? Mas aí cada um faz o que quer com sua história, mas eu não gostei dessa história também. Então, ficou esse grande... Não foi um livro ruim de ler, não foi um livro difícil de ler, mas foi um livro que eu não gostei, assim, na metade do livro eu já tava empurrando com a barriga, eu só não larguei porque era parte do desafio, porque eu tinha ele em casa. Se fosse um e-book, se fosse uma coisa mais aleatória, eu acho que eu teria largado na morte do segundo irmão que morre, porque assim, a gente acompanha um dos irmãos até ele morrer. E aí vai pro outro irmão. E aí tem flashback, flash forward, né? Pra épocas que a gente já tinha visto antes. Mas meio que vai seguindo cada um dos irmãos. E eles vão eventualmente morrendo. Isso não é spoiler, porque é um livro que se propõe a se passar durante muitos anos. Ele começa nos anos 60 e termina nos anos 2000. Então ele acompanha essa turma por um bom tempo. Então não é spoiler que os capítulos deles acabam quando eles morrem, porque essa é a proposta toda do livro, né? Você lidar com a sua morte. Mas, enfim, esse foi o saldo. E eu terminei, cumpri o desafio, e é isso que importa, né? A ordem que eu escolhi falar dos livros hoje é a distância de quando eu li, do que eu li mais recente até o que eu li há mais tempo atrás, né? Então, Os Imortalistas eu terminei agora, acho que foi em abril. E agora eu vou falar de Frankenstein, que eu terminei de ler em dezembro.
Frankenstein, o clássico da Mary Shelley. Nossa, só temos escritoras mulheres aqui nessa atualização, que engraçado. Frankenstein eu li com minhas amigas, foi uma leitura conjunta no Clube do Livro. Era um livro que eu tava querendo ler faz bastante tempo. Eu tenho uma edição física da Zahar comentada. Eu gosto muito de ler clássicos com a Zahar, principalmente edições comentadas. Então foi bom ler por lá. Trouxe alguns contextos que eu talvez não teria, e não sei se eu teria interesse de ir atrás. Frankenstein é um livro muito peculiar, porque assim, eu não senti tanto prazer lendo ele. Ler ele parecia uma tarefa. Não foi prazeroso, não foi fácil, principalmente. Não é uma leitura fácil. Existem muitos outros clássicos muito mais fáceis de ler. Frankenstein não foi uma leitura fácil. Mas quando eu terminei de ler ele, eu me senti feliz, porque ele é um monolito não só da literatura, mas da cultura pop como um todo, e existe um motivo. É um livro que ele é à frente de sua época em muitos aspectos, e ele discute muitas coisas que são relevantes até hoje, muitas discussões que até hoje elas existem e não existem respostas certas, e às vezes até é bom não ter respostas certas. É um livro que vive ganhando adaptações, com muitas liberdades. Esse ano tem 2 adaptações de Frankenstein previstas, que eu estou sabendo, né? Tem a do Del Toro, que vai sair na Netflix, acho que no final do ano. Eu estou muito, muito curiosa para saber como vai ser, porque o Del Toro tem a característica de que os monstros nos filmes dele não são os vilões. São criaturas incompreendidas, e a monstruosidade sempre vem dos homens, que é meio que uma coisa do Frankenstein. O outro filme que também está previsto é The Bride, da Maggie Gyllenhaal. Parece ser uma pegada mais feminista, sobre a noiva do Frankenstein, que também é uma invenção de Hollywood. No livro existe apenas a menção da possibilidade, porque o monstro se sente solitário, e ele pede pro criador dele, pro Victor Frankenstein, fazer uma noiva, uma companheira para ele, que é uma coisa que o Frankenstein cogita, mas eventualmente ele resolve não fazer isso, que causa a ira no monstro. É uma parte importante só do livro. E aí no cinema eles fizeram, né, a noiva do Frankenstein. Não sei qual vai ser a pegada do filme da Maggie Gyllenhaal, mas estou curiosa, porque eu acho o trabalho dela no cinema bem interessante. Mas então, o livro do Frankenstein eu achei muito engraçado, que é uma figura tão presente na cultura pop, e eu acho que a gente tem a impressão de conhecer essa história, mas a gente não conhece. O livro é um rolê todo diferente, e o livro é uma grande fofocaiada, porque é um narrador em primeira pessoa não confiável, contando uma coisa que contaram pra ele. Então, quando você para pra pensar um pouco sobre o quão confiável é quem tá contando a história, a gente vê que a pessoa não é nada confiável. E o Victor Frankenstein, além dele ser um cara escroto, ele é um universitário. Universitário, que a primeira parte do livro ele fica falando, né, dá o contexto da história da família dele, conta as coisas lá, e aí ele vai pra estudar, e aí ele fica falando das coisas das ideias da faculdade, que aí tem um professor que ele não gosta muito, mas que é inteligente, aí tem outro professor que ele gosta mais, e ele tá super ligado em várias coisas de ciência e pseudociência da época, né? O livro mistura um pouco das duas coisas, muitos assuntos que estavam em voga em 1818, que foi quando ele foi publicado pela primeira vez, assuntos que não se fala mais tanto, que hoje sabe-se que era pseudociência, mas enfim, ele tava lá, né, consumindo o que tava em alta, e aí ele resolve ter essa ideia de criar essa criatura, e ele começa a coletar corpos por aí, e ele descreve, né, que ele tá fazendo uma pessoa muito alta e muito bonita. O Frankenstein, ele não é descrito como bonito, na verdade, a aparência dele é um grande motivo de pânico e horror nas pessoas, e é meio que uma coisa que acontece, assim, o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, na verdade, né, que ele não tem nome, ele é um monstro. Frankenstein é um cientista. Ele usa a violência física como uma resposta à repulsa que ele causa nas pessoas. Ele chega e as pessoas ficam tão alarmadas pela aparência dele, repugnante, que elas nem querem ouvir ele falar. Elas já partem pro linchamento. E aí ele vai se defende e acaba matando umas pessoas por aí. Mas eu acho que em nenhum momento ele mata de graça. Tem uns momentos que ele mata pra se vingar do Frankenstein, mas aí ele tá tão errado assim, aquelas. Tem algumas vinganças que eu compro, e eu acho que todo mal é pouco pra Victor Frankenstein. Gente, ele fez o Frankenstein dentro da moradia universitária. Não foi no Castelo Gótico, foi no quartinho dele na faculdade. Isso é bem interessante. E a minha parte favorita do livro é quando eles se reencontram depois de um tempo que eles estão separados, né? O Victor e o monstro. E o monstro conta como foi que ele aprendeu a falar,
como ele aprendeu a ler, que ele achou uns livros, ele começou a ler, e ele começou a observar uma família, e ele começou a entender as normas sociais, e enfim, é muito bonita essa parte, eu gostei bastante. E uma coisa que eu notei nas notas de rodapé, que eu não notaria se não fosse por isso, que o monstro narra esse tempo que ele ficou na floresta com bastante detalhe, mas em nenhum momento ele fala que ele matou algum animal para se alimentar. Quando ele fala de se alimentar, ele sempre fala de pegar frutas, pegar castanhas e sempre pegar coisas da natureza. Porque a Mary Shelley e o marido dela, eles eram vegetarianos. Então também é uma migalha de contexto que você não sabendo, você não vai prestar atenção, e também constrói para as interpretações do livro que colocam o Victor Frankenstein como o monstro de verdade e não o monstro de fato. Tem muitas leituras muito interessantes desse livro. E como eu falei, ler ele em si não foi prazeroso, não foi legal, não tinha aquelas horas que eu falava, nossa, essa parte aqui é incrível, foi incrível. Só a parte do monstro mesmo, falando do dia a dia dele, como ele aprendeu a fazer as coisas, mas tirando isso, o resto do livro é bem chato mesmo. Mas agora que eu li, eu tenho muito mais contexto pra muita coisa. E eu me sinto feliz por isso, sabe? Eu me sinto educada. E eu acho que isso é bom. Então eu recomendo, né? Quem não leu Frankenstein, quem quer ler Frankenstein, esse cuidado. Eu acho que é importante saber um pouco da Mary Shelley, pegar uma edição comentada, ler com calma. Não vai ser um negócio que você vai ler rápido, por mais que não seja um livro tão comprido assim. Não vai ser uma leitura rápida, não vai ser uma leitura tão boa, tão gostosa, mas eu acho que vale a pena se você se interessa por cultura pop, se você gosta de saber de onde que as coisas vêm, de onde os estereótipos vêm, das discussões que são levantadas. Eu acho que é um livro muito legal para ter contexto dessas coisas. Próximo livro e o último que eu li, né, nessa atualização, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa para falar desse livro, eu também não tenho nada. É muito difícil. Foi o livro que eu li há mais tempo. Eu li ele em setembro do ano passado, se não me engano. E é uma loucura. Eu já tinha tentado ler Clarice antes, eu comecei a ler Água Viva, mas eu acho muito difícil, eu vou falar, eu acho a literatura da Clarice muito difícil, são uns fluxos de consciência, assim, meio abstratos, quase surreais, dependendo. E por mais que eu goste do som, que as coisas vai, Água Viva eu tentava ler em voz alta, porque eu sentia que as palavras, elas tinham um negócio que nem uma água, sabe, que vai e volta, tinha um negócio, assim, não sei explicar, mas isso não foi o suficiente pra manter meu interesse, pra eu ler o livro inteiro. Mas A Hora da Estrela, eu acho que é o livro mais acessível dela, pelo menos é o que eu escuto falar. Mesmo assim, é um livro difícil. É preciso ter contexto onde existe contexto. É o último livro que a Clarice publicou, então também é interessante ter um pouquinho do contexto de quem que é Clarice, do que ela fazia, de quais eram as críticas que ela tinha. Ela era muito criticada por não ser política o suficiente, por não ser social o suficiente. Ela veio de uma época onde vários escritores contemporâneos e colegas dela estavam fazendo obras mais sociais, obras de crítica social e de várias dessas coisas. E ela fazia os fluxos de consciência maluco dela. Então, A Hora da Estrela tem um pouco disso. Na verdade, tem uma grande sátira, porque o livro abre com o escritor contando a história dele, e que ele vai contar a história de Macabeia, mas ele fica falando muito dele, e porque ele vai falar isso. Então eu sinto que, assim, tem uma mão bem pesada das críticas que ela recebia na época, e como ela quis devolver isso, assim, de um jeito bem ácido. Admiro muito isso nela. E o livro é a história da Macabeia. Macabeia é uma imigrante nordestina que chega no Rio de Janeiro. Ela perdeu os pais, foi criada pela tia. Ela não sabe fazer muita coisa. Ela consegue um emprego como datilógrafa, mas ela não é muito boa nisso. Ela não tem grandes ambições na vida. Ela mora numa pensão. Ela gosta de comer cachorro-quente e Coca-Cola. E ela basicamente só come isso. Então também tem toda uma crítica a uma geração... A geração Coca-Cola, né? Uma geração perdida, uma geração sem ambição. Mas ao mesmo tempo que fala de muitas coisas. A Hora da Estrela é um livro aparentemente muito simples, porque ele é muito curto, ele tem 80 páginas, é uma noveleta, ao mesmo tempo que ele fala muita coisa, tem muitas camadas de coisas ali sendo ditas,
que é interessante. Cada vez que eu vejo algum conteúdo sobre a Hora da Estrela, meio que tem uma visão diferente, uma coisa a mais pra pensar. E eu não duvido que tudo isso tenha saído da cabeça da Clarice Lispector. É claro que, assim, eu acredito muito na teoria do autor, que, se não me engano, foi o Humberto Eco que escreveu, né, sobre a teoria do autor, que é uma vez que o autor, seja ele um escritor, um cineasta, qualquer criador, bota a sua criação no mundo, o que ele queria dizer com aquilo meio que tem o mesmo peso do que cada um interpreta. Na verdade, cada um é livre para interpretar aquilo do jeito que quiser. Então, várias linhas de interpretação surgem e aí cada pessoa vai entender um negócio de um jeito, porque, né, tem muitas coisas que nos ajudam a interpretar uma obra, desde bagagem cultural, bagagem social, bagagem de linguagem, até a nossa própria bagagem enquanto pessoas que estão no mundo vivendo e tendo experiências. Cada pessoa acaba interpretando as coisas de um jeito. É claro que cada autor tem o jeito que eles meio que eles fazem uma coisa pensando em algum resultado. Alguns são um pouco mais caóticos, Elijah Fagundes Telles, David Lynch, são extremamente caóticos com o que eles dizem que eles querem que a obra deles signifique. Eles são muito mais tipo, não, cada um vai ver isso e vai imaginar o que quiser, enquanto tem alguns outros criadores que eles são um pouco mais protecionistas. Agora eu não consigo pensar em nenhum de cabeça, talvez o Nolan, mas que eles têm uma visão um pouco mais, não, eu estou fazendo isso por causa disso e disso e disso, e essa é a interpretação correta. E aí existem discussões sobre se é que existe uma interpretação correta ou não, ao mesmo tempo que existem obras que claramente foram feitas para serem críticas e acabam sendo objetos de adoração das pessoas que eles criticam, como o Clube da Luta, o Psicopata Americano. É um assunto que dá pra discutir bastante, porque por mais que eu acho que as pessoas devem ser livres pra interpretar do jeito que elas quiserem, de vez em quando tem gente maluca que me faz pensar se eu deveria pensar desse jeito ou não. Mas aí essa é a graça das ciências humanas, né, que não existe uma resposta certa ou errada. A gente pode discutir, a gente pode chegar a conclusões ou não. Na verdade a gente não chega a conclusões, né, mas é importante discutir as coisas de uma maneira calma, né? Porque o mundo não é binário, não existe o meu lado e o outro lado, não existe certo e errado. Existem várias coisas que às vezes são certas e às vezes são erradas. Nossa, me perdi. Tô falando da Hora da Estrela, né? É isso. Eu tenho muito o que falar, mas ao mesmo tempo é meio que isso que eu tenho pra falar. Eu gostei de ler, eu li num fim de semana, em 2 dias assim que eu parei pra ler. Ao mesmo tempo que é um livro também que eu acho que vale a pena reler. Eu acho que daqui a alguns anos eu vou pegar pra ler de novo, porque eu acho que é um livro que você aproveita bastante coisa. No momento que você começa a ler ele, sabendo de como as coisas vão acabar e sabendo como que as coisas vão indo, presta atenção em outras nuances. É um livro bem interessante, é um livro relativamente rápido de ler. Novamente, não é um livro fácil, não é uma recomendação certeira. Assim, nenhum desses 3 livros é uma recomendação, super recomendação hoje. Se quer recomendação certeira, vá ler A Casa dos Espíritos. Mas enfim, eu fiquei feliz de ter lido A Hora da Estrela. Eu não sei como eu me sinto se eu tivesse lido no colegial, que eu sei que é quando muita gente leu. Porque ao mesmo tempo que seria bom de ter uma professora de literatura acompanhando essa leitura e dando contexto, eu não tive professoras de literatura tão boas assim no colegial. Então, eu não sei se teria ajudado muito. E eu também era muito teimosa no colegial. Eu lia bastante, mas eu tinha uma barreira muito grande contra a literatura nacional e principalmente literatura obrigatória de vestibular. Então, sei lá, né? Como seria. Mas graças a Deus eu não sou mais essa pessoa. Pois é, foram esses os 3 livros do desafio que eu li. Em 3 anos, eu li 13 livros. Isso significa que faltam 22 livros para eu cumprir o desafio. E eu tenho 2 anos para fazer isso dá 11 livros por ano, que é perto da minha média. Eu tô com uma média de 12 livros por ano. Acho que ano passado eu li 8. Teve um ano que eu li 30, mas enfim, não passo muito de 20 por ano. E eu participo de um clube do livro, então não sei quantos desses eu consigo enfiar discretamente nas leituras do Clube do Livro. Eu consegui enfiar Frankenstein. E o Morro dos Ventos Vivantes também. Vamos ver, né? Eu acho que o fato de eu tentar concluir talvez valha mais do que eu concluir de fato, né? Mas, enfim.
Ano passado, eu coloquei algumas mudanças. Eu vi que tinha alguns livros que eu não ia ler, assim, e aí eu resolvi adicionar 2 livros a mais, assim, meio que pra compensar. Mas eu mantive eles na lista, porque vai que eu mudo de ideia e resolvo ler. Então, a lista aumentou, né? Agora ela tava com 37, e esse ano também eu quis aumentar mais 2 livros, porque um dos livros da lista é Skyward, do Brandon Sanderson, que é um livro que eu comprei porque eu achei que era um livro único. Estava enganada, não é. E eu quero muito ler Brandon Sanderson. Eu acho que esse ano vai acontecer, gente. Tô sentindo. Então, eu queria tirar Skyward da lista e colocar Elantris. Porque é uma fantasia de volume único, ao contrário de Skyward, que é o começo de uma série. Porque é o primeiro livro que o autor publicou. E aí eu já vi muitas pessoas indicando começar por ele, por ser um livro bom. Mas também porque depois, se você ler outras coisas dele e voltar pra Elantris, pode ser um pouco esquisito, né? Porque tem a coisa dele começando a escrever e tal. Então eu resolvi que eu vou ler Elantris esse ano. E aí eu resolvi botar aqui nessa lista. E vamos ver se isso vai acontecer ou não. Já estamos na metade do ano, né? E não fiz isso ainda. Mas vamos que vamos. E eu também tirei, entre aspas, Terra Americana e coloquei A Filha Perdida numa categoria de livros que estão pegando poeira na minha estante. Terra Americana é um livro que eu comprei porque eu vi a sinopse dele e eu achei interessante. E aí teve alguma promoção da Amazon que ele tava muito barato, daí comprei. Mas aí esse ano eu vi um vídeo. Lá no começo do ano, lembra quando tava tendo toda a treta de Emília Pérez? A Marja Sigvald, que é uma criadora de conteúdo que eu gosto muito dela, fez um vídeo falando sobre Emília Pérez, mas também sobre essas coisas de você roubar a narrativa, né? De você querer fazer uma homenagem, entre muitas aspas, a um grupo muito específico e não contratar ninguém desse grupo pra participar. E aí ela cita esse livro como uma situação meio Emília Pérez das ideias. E aí eu perdi todo o ânimo de ler ele, confesso. Mas vai que eu leia, né? Mas, em todo modo, eu adicionei A Filha Perdida da Helena Ferrante, porque é um livro também que eu tenho, também comprei numa promoção. E ao contrário de Terra Americana, eu pretendo ler A Filha Perdida, porque eu gosto de Helena Ferrante. Eu já li os 4 livros da Amiga Genial, adorei. Foi uma grande parte do meu 2022, se não me engano. Então, se você voltar para as atualizações de leitura de 2022, eu devo estar falando bastante da Amiga Genial por lá. Com isso, os livros que faltam ser lidos e podem ser pauta do episódio do ano que vem são A Metamorfose, do Kafka, A Volta do Paraíso, do Henry James, Ana de Green Gables, da L.M. Montgomery, Enraizados, da Naomi Novik, A Jane Eyre, da Charlotte Brontë, Crônicas da Casa Assombrada, do Lúcio Cardoso, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, Fantastes, do George MacDonald, Ana Karenina, do Tolstói, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, Pachinko, da Min Jin Lee, A Noiva Fantasma, da Yang Cixou, Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, Peter Pan, do J.M. Barrie, Ecos, da Pan Munhoz do Ryan, Tudo é Rio, da Carla Madeira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, Elantris, do Brandon Sanderson e A Filha Perdida, da Helena Ferrante. E os livros que estão, assim, meio que suspensos, mas vai que eu leia, Skyward, do Brandon Sanderson, Terra Americana, da Janine Cummins, As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen, do Rudolf Erich Raspe, e Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. É um total de 39 livros pra eu ter, assim, meu espaço de trapacear ligeiramente. Tem outros livros que eu quero ler esse ano que não estão nessa lista. Eu quero ler mais Discworld, porque eu tô num momento muito Discworld. Eu acabei de ler um livro muito bom do Discworld, e tem uma criadora de conteúdo que eu sigo e que começou a fazer conteúdo disso. Eu tô tão feliz, assim. E eu tô bem na vibe de ler mais Discworld, de fazer conteúdo em Discworld, porque tem pouquíssimo conteúdo em português de Discworld. Então, talvez o próximo conteúdo de livro seja sobre isso. Vocês vão me aguentar falando de Discworld. Mas hoje é só. Hoje compacto aqui o episódio. Eu achei que eu ia ficar falando mais tempo, mas eu tô com fome e eu quero jantar. Eu tô gravando esse episódio na terça-feira à noite. São agora 8h30 do dia 24, dia de São João. E eu tô com fome, eu não jantei ainda. Então, por hoje é só. Essa foi a atualização do 3º ano desse desafio.
Vamos torcer pra ano que vem eu ter pelo menos uns 5 livros. Assim, eu preciso de uns 5 livros pra ficar bem na fita. Senão eu tô muito ferrado com esse desafio. Mas vamos ver o que o futuro traz pra gente. Eu já falei o Instagram, @filme.da.semana. Fiquem de olho por lá, porque sempre tem videozinhos curtos falando de livros que eu li nesse desafio, falando rapidamente. Não dá pra ter vídeos muito longos por lá, né? Eu também tô no Blue Sky, @lalariland. E o e-mail pra contato é podcastfilmedasemana@gmail.com, se quiserem falar comigo e não tem redes sociais. Esse foi o episódio de hoje. Até semana que vem. Fiquem bem e tchau, tchau.